Você sabia que um bom isolamento acústico pode transformar a qualidade de vida em sua casa? Neste vídeo vamos explorar como garantir um isolamento acústico eficaz em construções de light steel frame. Olá, seja bem-vindo, eu sou o Vitor, sou da empresa Vic Engenharia e nós trabalhamos com projetos e gerenciamentos de obras em light steel frame. Seja bem-vindo à nossa 7ª aula em que a gente vai falar tudo sobre steel frame. E nessa aula eu vou falar sobre o isolamento acústico, as opções de materiais que a gente tem para isolamento acústico no steel frame, as vantagens e como ter realmente esse isolamento acústico. Então, para começar explicando o que é o isolamento acústico é a gente criar uma barreira para o som. É a capacidade que a gente tem nos materiais de bloquear a passagem desse som. E nas construções isso é essencial para a gente poder garantir conforto e privacidade. Um dos principais benefícios do isolamento acústico é aumentar a qualidade de vida. Gosto de brincar que isolamento tanto térmico quanto acústico é só quando a pessoa realmente tem a percepção que ela sente a ausência desses ruídos e desconforto da falta de isolamento que ela vai realmente entender a importância. Eu, por exemplo, aqui moro num apartamento que é na Porta da Raposo Tavares, então eu não sei o que é qualidade de vida em relação a um isolamento de ruído, realmente atrapalha muito. Então, no steel frame a gente tem algumas opções de materiais que a gente consegue de forma mais prática, mais fácil, ter um isolamento eficaz. Primeiramente, falando dos materiais que a gente tem para ter esse isolamento acústico, vamos começar pela nossa lã de vidro. Então, a lã de vidro a gente tem alguns fabricantes, a gente tem a Isover, que é da Saint-Gobain, que fabrica lã de vidro. A gente tem a Isopur, que aqui eu trouxe a lã de rocha deles, mas eles também têm a lã de vidro. E aí a lã de vidro ele é um material para isolamento acústico e isolamento térmico, que a gente utiliza. Uma das principais vantagens é a gente poder utilizar para os dois. E ele tem uma boa resistência ao fogo, além de ser bem fácil de poder instalar. A desvantagem, assim como eu falei no vídeo sobre isolamento térmico, é a irritação na pele que pode causar do material. Já foram desenvolvidos algumas lãs que irritam menos, mas ainda é bem cômoda e precisa de utilizar EPIs para trabalhar com esse material. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de composição com a lã de vidro. A lã de vidro a gente pode começar com ela desde uma espessura de 50 milímetros, uma de 70 milímetros e de 100 milímetros. Aí nos exemplos eu trouxe tanto para a gente colocando placas, a placa de gesso comum, todos esses dados são para a placa de gesso comum. A gente colocando tanto placas simples quanto placas duplas. Então, quando a gente vai a parede simples com uma lã de espessura de 50 milímetros, a gente vai reduzir 43 decibéis. Decibéis é um nível de som que vai se bloquear ali com essa composição de materiais. Quando a gente vai para uma parede dupla, a gente consegue subir essa redução para 50 decibéis. Aí a parede simples de 70 milímetros, a gente tem a redução de 47 decibéis e a parede dupla 54 decibéis. Já a de 100 milímetros, a gente consegue 52 decibéis e a parede dupla 55. Em uma parede de steel frame, a gente não vai ter nem de 50 milímetros nem de 70 milímetros, que são paredes para perfis de drywall. A gente vai ter aqui a partir de 100 milímetros. Então, numa parede simples de steel frame, a gente já pode chegar no isolamento de 52 decibéis. E aí, aqui a gente vem agora comparando até com a parede de alvenaria, por exemplo. Uma parede de bloco de concreto de 180 milímetros, que vai pesar 121 kg por metro quadrado, vai isolar 43 decibéis. Já uma parede dupla de steel frame de 98 milímetros com um peso de 43 kg por metro quadrado vai isolar 50 decibéis. Então a hora que vê a leveza do material com uma parede mais fina, a gente consegue um desempenho em relação ao isolamento maior.
E depois do bloco cerâmico, a gente vai ter um bloco de parede de 100 milímetros, pesando 133 kg por metro quadrado, e uma parede de drywall de 73 milímetros, pesando 24 kg por metro quadrado. E aí a gente tem isolação no bloco de 38 e no drywall de 43. Então a gente tem diferenças aí de peso, de espessura de parede e desempenho melhor quando a gente vem para materiais de drywall e steel frame. Depois a gente tem a lã de rocha, que aqui a gente tem uma comparação sem a lã e com a lã para uma parede de 73 milímetros. Então sem a lã a gente vai ter 34 decibéis e com a lã 42 decibéis. As vantagens da lã de rocha é que ela é um bom isolamento térmico, tanto térmico quanto acústico, tem uma resistência a fogo muito alta. E desvantagens é que ela pode pesar um pouco mais que a lã de vidro, nada demais, nada extravagante, e o preço dela normalmente também é um pouco maior. Mas, com certeza, todos os preços, quando a gente fala de materiais de steel frame, sempre vem agregados com um desempenho, mesmo que seja mínimo. Sempre, se tem um preço um pouco maior, o desempenho também vai ser um pouco maior. Então a gente precisa de analisar isso. Depois, a lã de PET, que é o mais sustentável de todos que a gente tem dos materiais. Aqui a gente tem uma de 50 milímetros e uma de 100 milímetros. Aí a gente, aqui na lã de PET, a gente tem até uma tabela maior. Vamos comparar aqui as IRs, o Ultrasoft IR50. Quando a gente vai um painel de 50 milímetros, uma parede simples, ele vai isolar 42 decibéis e uma parede dupla 51 decibéis. Um de 75, a parede simples 45, dupla 51. E um de 100, a parede simples vai isolar 48 e a dupla 53. Então a lã de PET, todas as lãs, a gente pode ver que a gente tem um desempenho muito próximo, né, delas. Então fica muito mais a decisão para logística, a praticidade de encontrar o material na região, a praticidade da mão de obra trabalhar. Às vezes tem mão de obra que não se importa da lã de rocha e da lã de vidro que coça, não se importam de trabalhar com ela. Então vai tudo depender da análise ali. E aí a gente também tem as espumas de poliuretano, que também, assim como na questão do isolamento térmico, vão contribuir de uma forma bem grande na questão do isolamento acústico. E aí elas têm a vantagem de poder ser fácil aplicar em regiões de difícil acesso. E a desvantagem é a questão da mão de obra ter que ser um pouco mais especializada para trabalhar com elas. Então a gente tem também a espuma de poliuretano para poder usar e analisar de acordo com a nossa situação. E além disso a gente tem, igual eu mostrei em todas as composições, eu mostrei, a gente tinha uma parede simples, parede dupla. Todas essas composições são com a placa mais básica que a gente tem de gesso, que é a placa de 12,5 milímetros, que tem em qualquer loja de gesso, a mais comum aí do mercado. A gente tem. Só que hoje em dia a gente já tem, as empresas já vêm desenvolvendo placas para melhores desempenhos. Quando você quer um melhor desempenho acústico, quando você quer um melhor desempenho para fixação. E aí quando a gente fala na questão do isolamento acústico, a gente tem as placas, por exemplo, da Saint-Gobain, da Placo, que é da Saint-Gobain. A gente tem, por exemplo, a placa Performa, que ela vai reduzir mais 3 decibéis comparado à placa Standard comum. E a gente tem também a placa Hábito, que também vai reduzir mais 3 decibéis. Então, da Placo, a gente teria essas duas placas que a gente pode ter esse desempenho um pouco acima. E além disso, a gente tem a placa Phonic, que é da Knauf, que ela promete proporcionar um isolamento de 3 a 5 decibéis superior à da placa Standard. Então, a gente tem essas placas ainda para aumentar essa questão do isolamento. Então, às vezes, em vez de usar ali uma placa dupla para ter o isolamento que a gente quer, a gente pode utilizar uma placa dessas que tem um desempenho melhor e ter esse mesmo isolamento e reduzir até o tempo ali de mão de obra e o serviço da mão de obra. Então, assim, é muito importante que tem muitas opções de materiais, a gente tem muitas opções de materiais, cada material entrega uma performance diferente. As lãs têm, são performances
próprias, mas cada uma tem sua particularidade. Então é muito importante essa análise desde fase de projeto, da gente entender a real necessidade do cliente, entender onde a casa está inserida, entender as análises térmicas que foi falado, entender a particularidade de cada material para que seja personalizado de acordo com essas necessidades. Por isso que é muito importante pensar desde o projeto, é muito importante que você contrate um profissional que conheça de vários materiais, que conheça de várias opções de materiais para personalizar a casa e especificar todos os materiais de acordo com a necessidade, de acordo com o que busca. A gente não pode simplesmente especificar acabamentos numa casa. Uma casa de steel frame precisa de ser especificada também as placas, porque, igual eu falei no vídeo de isolamento térmico, repito agora no vídeo de isolamento acústico. As placas vão entregar o desempenho que a gente precisa, as placas vão entregar o conforto que a gente precisa. Então, se a gente simplesmente utilizar esses materiais como só ou para vedar o espaço, às vezes a gente não vai ter a qualidade que a gente realmente quer para casa e para o investimento que a gente está fazendo. Então é muito importante fazer todas as análises e personalizar da forma que a gente precisa. E fazer as combinações, né? Queremos isolamento térmico melhor ou queremos isolamento acústico, quero nesse ambiente ou não. Então a gente precisa de fazer todas essas combinações para ter a melhor performance que esses materiais fantásticos conseguem entregar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, e você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curtam esse vídeo, compartilhem para a gente poder chegar a mais pessoas, para divulgar, né, mais sobre o steel frame, sobre as qualidades que a gente tem no steel frame. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.